Olá Diego, aqui é o Gabriel. Vamos fazer a correção do seu exercício E5. Ao abrir o seu arquivo, recebi a mensagem que ele contém links dinâmicos. Nós já vemos que isso aqui é a Hammock, então apertando em si nós estamos mantendo esses links. Eu vou passar, para começar a sua correção, para o modo 95. Então cliquei aqui com o botão direito nessa área azul, clicar aqui em 95 e vejo que ele é do Gantt, então foi criado certo. Vamos conferir a sua tabela. View, Table, More Tables. Aqui, 95, vou editar. Resource Names, Start Finish, Free Select, Total Select, até Deadline Cost. Isso aí, legal. Muito bem. Bom, esse modo 95 serve para nós termos um panorama geral do planejamento de tempo no seu projeto, né? É o primeiro contato com o Gantt que nós estamos tendo no curso. Então, início, vou botar aqui no dedão. Então, nós podemos ver, por exemplo, o relacionamento entre... Não, peraí, vou mostrar todo mundo, né? Show, todo mundo, pronto. O relacionamento, como você está vendo aqui, das atividades e marcos do seu projeto. Marco tanto faz você fazer do início como para o fim, já que ele tem duração 0. Então, isso aqui, Start to Start, é a mesma coisa que Finish to Start, porque o marco tem duração 0. Então, eu vou pôr isso aqui, Finish to Start. Tá ok? Vai ficar uma coisa só. Bom, nesse modo, você deve fazer essa formatação de mudar o campo texto que é apresentado ao lado das barras. Isso com o botão direito vindo em Bar Styles, ou então Format Bar Styles, nós podemos ver aqui você selecionou a representante de tarefa, task, veio no texto, mudou à direita de Resource Names para Contact. Poderia ter feito isso também para Summary. Repare que cada um desses elementos poderia ter um texto diferente. Por isso que os seus marcos aparecem uma coisa, que eu vou mostrar aqui, que os marcos está aparecendo o início do marco, que é a mesma coisa que o fim. Mas as atividades está aparecendo o responsável. Então você poderia ter posto na Summary, cadê a Summary? Aqui, Contact. Já que nós dissemos quem são os responsáveis pelos produtos, eles deveriam aparecer aqui, como está aparecendo agora, certo? Anote aí, por favor, esse número 48 e vamos seguir. Vamos ver se você salvou Baseline. Então, aqui em Tools, Tracking, Set Baseline. No 2003 é Save Baseline, mas só muda o nome. E eu vejo que você salvou aqui dia 18, ontem, uma baseline. Baseline é essa para representar o planejamento nesse estágio que nós estamos. Ao longo do curso você vai ver que nós vamos salvar 4 baselines, no caso uma para representar o planejamento somente de tempo, que é essa que você salvou agora, a próxima levando em consideração recursos, depois custo, e a última é efetivamente para usarmos no controle do projeto. Certo? E você vai ver a evolução do seu projeto, como algumas coisas podem atrasar por não ter recursos, ou outras atrasar porque não tem dinheiro, no caso do custo. Tá ok? Isso você vai ver ao longo do curso. Passando para o próximo modo, vamos dar uma olhada na formatação gráfica do Gantt. Aqui, a primeira coisa dessa formatação gráfica que eu vou ver vão ser as grid lines. Então, botão direito, grid lines. Eu vejo que o dia de hoje você pôs pontilhado e vermelho e current date, cadê? Status date agora, aqui pontilhado verde. Essas datas, project information, você vê aqui, onde isso aqui não deveria existir ainda e o dia de hoje é 19 de fevereiro. Cadê? Fevereiro de 2009, está errado aqui. Pronto. Então você vai ver que teoricamente seu projeto já começou, né? Porque a linha de hoje está aqui. Tudo até aqui deveria estar feito já. Além dessa formatação da grid line, botão direito, Bar Styles,
nós temos as formatações a mais aqui, essas de Free Slack, Total Slack, Crítico e Baseline. Não repare se os nomes estiverem errados, é normal isso acontecer, de mudar o nome quando você passa de um project para o outro, de um arquivo para o outro, ou de um computador para o outro, ok? Mas isso aqui é a folga livre, o de baixo é folga total, essa aqui é crítico e essa essa é a baseline, linha de base. Lembrando que folga livre é o quanto a atividade pode atrasar até atrasar as suas sucessoras, o quanto ela pode atrasar até interferir na próxima. Folga total, o quanto ela pode atrasar até interferir no término do projeto, atrasar o projeto. Crítico é o que tem folga total igual a zero. Aquelas que têm folga total igual a zero, elas não podem atrasar nada, senão vai impactar no projeto, ela é crítica. E baseline é o valor salvo num instante de tempo, né? Seria a fotografia dos inícios e términos, nesse caso, das atividades, para usar em comparações no futuro. E o futuro é agora, né? Isso aqui tudo está certo, só para mostrar que o futuro é agora. Cinza, azul, então não mudou nada. Deixa eu procurar alguma que tenha mudado, não mudou nada. Então eu vou forçar aqui. Trabalho eu não quero mexer agora não. Eu quero a duração. Aqui, duração de um dia passar para 5. Então, além de algumas coisas ficarem críticas, nós podemos ver essa comparação. Digamos que tenha sido encontrado algum problema, isso aqui mudou, como eu fiz. Então você pode ver o que era e o que é agora nessa nova etapa de planejamento dessa forma. Mas eu vou desfazer. Tá ok? Em vermelho está o caminho crítico. Como eu disse, as atividades que não podem atrasar. Que no seu caso é bem nítido. Ela faz isso aqui, como eu estou seguindo. Um jeito legal de ver o caminho crítico também é no PDM, principalmente com hide fields. Assim, vindo para cá, nós podemos ver claramente o caminho crítico do seu projeto. Tá ok? Deixa eu dar um zoom. Aqui nós deveríamos ter somente as ramocs. Essas reuniões, elas devem ser sequenciadas, mas não devem interferir no caminho crítico, como essa aqui. Se tiver alguma reunião terminando exatamente quando termina o projeto, você bota ela um pouco mais cedo ou bota o projeto 1 hora mais tarde, para não interferir no caminho crítico. Tá ok? Botão direito, voltar para o 115. Não, 115 não, estou no 105 ainda. E aqui é isso. Nós temos ainda que ver a sua ramoc. Cadê a sua ramoc? Deve ser essa aqui, é. A ramoc ela não deve apresentar as formatações gráficas dessas normais do seu project. Nós devemos fazer com que ela fique uma barra simples e verde, sem folga livre, folga total, nem baseline. Então, ó, duplo clique, você pode ver que além da formatação condicional que nós fizemos, existe uma formatação pontual, que, como sempre, a formatação pontual se sobrepõe à geral. Então, o que eu estou fazendo aqui é dar um duplo clique nas barras e escolhendo o padrão vazio para elas sumirem. Na azul, eu faço a mesma coisa, mas só mudo a cor para verde. Então, ela ficou do jeito que eu quero. Aqui é a mesma coisa. No baseline, padrão vazio, e ela some. Aqui, folga livre, padrão vazio, ela some. Mesma coisa para folga total. E a barra eu pinto de verde. Pronto. Além disso, falando de formatação, eu posso te mostrar aqui essas reuniões. Repare que é sempre jogado para cima de forma a parecer que fica duplicado essas reuniões. Isso acontece porque no caso de atividades recorrentes, uma opção aqui, ela fica sempre marcada, que é Roll Up Gantt Bar to Summary. Ele pega e joga para cima para a Summary. Isso poderia ter sido feito para qualquer atividade. Deixa eu mostrar uma aqui, essa aqui. Duplo clique, Roll Up marcado, você vê que ela é jogada para cima, basicamente para você comparar o tamanho dela
com o tamanho do summary e para ver ela ao longo do tempo. Então eu sei que ela é pequena em relação ao todo e está mais ou menos por aqui, tá certo? Mas às vezes é inconveniente. No caso das reuniões, nós podemos selecionar todas, vir aqui em Task Information e desmarcar. E isso aqui tudo em cima, desmarcar mesmo. Isso aqui tudo em cima some. E ao meu ver, fica mais simpático. Eu não estou pedindo para você anotar números. Então, anota, por favor, esse e esse e esse. Se foi rápido, foi esse e esse. Tá ok? Esse e esse. Pronto. Para fechar esse modo, deixa eu mostrar aqui a tabela que nós temos início mais cedo, término mais cedo, início mais tarde. Esses campos aqui, o que eles significam na verdade? Bom, no caso de início mais cedo e término mais cedo, você vai reparar que ele é igual ao início e término no seu projeto de todas as atividades que são que tem a restrição do tipo as soon as possible. Não, no caso selecionei uma que não é. Eu estou aqui nas atividades recorrentes. Aqui embaixo vai ser, pronto, as soon as possible. Começando o mais cedo possível, ela vai começar no início cedo e no início tarde, early start e early finish. E o que seria início tarde e término tarde? É o mais tarde que a atividade pode começar, e no caso o término vai ser referente à duração dela, né? Mas o mais tarde que ela pode começar antes de impactar no projeto. No caso de folga total, vai ser a mesma do início mais cedo que a mesma do início. Mas onde existe folga, como nesse caso aqui, 40 horas dá, dividido por 8, dá 5 dias, uma semana. Então, se você reparar, 16 mais, levando em consideração o fim de semana, mais 40 horas de trabalho, vai dar aqui o 23. Então, é isso aqui, o início tarde é o início até onde ele tem que iniciar até usando a folga toda, tá certo? Nada mais que isso. No caso de o mais tarde possível, né, da restrição ser inversa, aí o início tarde seria sempre o início e o quanto pode adiantar seria o início mais cedo. Aí inverte tudo. Bom, passando para o último modo, nós temos pacote de trabalho, que são os pacotes de trabalho separados quanto a nível org. Isso você fez com o flag 16 lá no modo 45, se não me engano. 45, tira você e pacote de trabalho aqui, onde você fez essas marcações. E agora nós estamos usando aqui. Você fez um filtro, aqui mais filtro, para mostrar somente o que é pacote de trabalho. Muito bem. Depois você fez um grupo para agrupar pelo Outline Code. 15, Outline Code, lembrou de marcar isso aqui. Senão o modo fica vazio. Né? O normal do project é isso vir desmarcado. De modo que nos grupos não aparece nada do tipo summary. Como todo pacote de trabalho é do tipo summary, isso aí deve ficar marcado. Então está aí marcado corretamente. Ok. Bom, e a gente fica por aqui. Vou pedir para você anotar o número 38. Não esqueça, por favor, de enviar a sequência numérica junto de mais um colega. E qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Principalmente porque a partir da próxima aula, nós vamos entrar em recursos, depois vamos começar a ver custos, começa a complicar um pouco e toda essa bagagem de tempo deve estar completamente fixada, esse conhecimento. Tá ok? Então um abraço, bom carnaval.